Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Muito boa noite! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Entre Amigas. Para você que está conosco pela primeira vez, eu sou a pastora Daiane Soares e esse é o nosso podcast que tem levado Jesus até o seu coração através de histórias de vida e testemunhos fortíssimos que temos ouvido por aqui. Então, você que está nos assistindo, sejam bem-vindos. Eu já queria te incentivar a compartilhar esse link com algum familiar seu, porque os nossos convidados hoje é de peso, tá? Eles são de peso, têm um testemunho de vida, uma história com Jesus fortíssima e eles irão compartilhar conosco, assim, momentos poderosos da vida deles. Então, aproveita e já compartilha esse link para poder abençoar a vida de outras pessoas também, tá bom? Então, eu já quero começar aqui mandando um beijo para todos vocês, seja de Marília, seja da ICB ou de outra igreja, você que não faz parte de nenhuma igreja, mas também está ligadinho conosco, você que é de outro estado, outro país, que o Senhor te abençoe. Aliás, os nossos convidados são de fora, tá? São brasileiros, mas agora eles já moram, já residem há mais de 20 anos nos Estados Unidos. E eu vou contar um pouquinho, resumidamente, né, uma prévia da vida deles e eles vão dar continuidade, porque eles têm, assim, momentos muito pontuais que eles querem compartilhar conosco. Então vamos lá? Eu não quero perder nem um minutinho dessa entrevista hoje, por isso eu já quero ser muito objetiva e apresentar os meus convidados. Eu aproveitei a vinda deles, não só ao Brasil, mas também aqui em Marília, porque nós acabamos agora, nesse final de semana, uma conferência incrível, poderosa. E eu falei assim, eu não posso deixar eles irem embora sem antes compartilhar um pouco da vida deles, do testemunho de vida e daquilo que eles carregam, que pode abençoar tantas pessoas. Então, hoje está aqui os meus amigos. Gente, isso aqui é lindo demais, hein? E eu tô me sentindo Que muito honra! honrada de poder receber vocês, Herbert e Lídia. Deus abençoe vocês. Obrigada, Amém. viu? Amém. É um prazer estar aqui. Tá à vontade, Herbert? Totalmente. Aqui, ó. Tô sim, Tô. graças a Deus. Totalmente. Lídia, você tá à vontade? Demais. Ô, gente, a Lídia, ela nos assiste lá da Flórida, tá Sim. bom? E ela Audiência assiste internacional. mesmo, né, Keren? Porque ela contou episódios dos testemunhos que nós já contamos aqui, de entrevistados. Eu falei, essa aí assiste mesmo. Ela só não passa assim nos stories, não. Ela assiste mesmo. Muito feliz de ter vocês aqui. E assim, acabamos de sair de uma conferência poderosa. Muito poder, muita unção. Muita unção. Aliás, vocês, desde quando chegaram ao Brasil, já estão participando assim de cultos, não eventos, mas movimentos poderosos. E o Senhor tem usado vocês, né, nesses últimos dias aqui no Brasil. E tem sido uma experiência incrível, né? Nós vamos chegar até aí. Mas eu preciso, como eu falei para vocês, eu conheço a história de vocês. Mas quem está nos assistindo ainda não conhece. E vocês carregam algo muito especial, que além da presença de Deus, que isso é, né, inegável, vocês também têm uma história muito poderosa. Você, Lídia, já nasceu no lar cristão. Os seus pais, pioneiros da Casa da Bênção, né, começaram ali muito próximos. Seus pais foram obreiros do apóstolo Doriel. Sim, meu pai foi o primeiro a ser consagrado pastor e a minha mãe primeira missionária. Então, eles são do início da Casa da Bênção, pioneiros. Meu pai, missionário Que José história. Roberto, saudoso, né? Minha mãe também, que já está com o Senhor, missionária Maria, são os primeiros obreiros e que abriram muitas igrejas, formaram muitos pastores. Meu Deus. Então, assim, tem um legado, né? Muito abençoado. E além de ter feito um bom trabalho fora, fizeram um excelente trabalho dentro Sim. de casa. Sim, Porque sim. todos os filhos, né? Para quem não sabe, gente, ela é irmã do missionário Moisés. O missionário Moisés já veio muito aqui em Marília, então muita gente conhece ele, né? Daqui de Marília, mas ele é conhecido também nacionalmente. A gente até né? brinca assim que meu sobrenome agora é
Pastora Lídia, irmã do missionário Moisés, já virou sobrenome. E é uma alegria, que é um orgulho, né? Que ele é também uma Sim. referência hoje, né? Na igreja, no Brasil e também lá nos Estados Sim. Unidos, né? Que nós temos também a nossa igreja, né? Na Flórida. Meu Deus. Minha irmã fundou a igreja Casa da Bênção há mais de 20 anos atrás, na Flórida, e por uma direção de Deus, eles se mudaram para o outro estado, Tennessee, e é uma história muito linda que eu creio que ela vai poder contar, Ela vai. porque ela vai estar aqui, né, em agosto. Pastora Débora do Tennessee, pastor Vamos dar um Geraldo. spoiler aí, Isso, a gente está porque- dando um spoiler. Presença internacional na Gente, vai ser conferência. poderoso. Então, eles estão no Tennessee. Então, assim, é uma família, graças a Deus, que está vivendo para o Senhor. Amém. E tudo pelo ensino dos nossos pais, né? Que dedicaram a vida, passaram por dificuldades e tudo, ministeriais, financeiras, mas continuaram fiéis e estão com o Senhor e a gente continua, né? Queremos honrar esse legado e continuar. E Deus nos deu essa oportunidade de levar para fora do Brasil, né, esse legado e seguir com o que eles nos ensinaram, né, a levar o evangelho, a amar as vidas, e é isso que nós queremos continuar fazendo. E agora Deus está como você começou a dizer, nos trazendo um pouco de volta, reconectando com as igrejas do Brasil. Estamos aí fazendo muitas amizades, mas Pelo amor de Deus. Marília foi a primeira. Eu vou colocar Vamos Valadares dizer aqui pra assim. gente não ter um problema. Mas E é a aí família, então já não Valadares diz- tá ali, família, a família tanto do Ebert como Como a a Nu- sua, né? Mas Marília tá ali, A ó. primeira das igrejas que a gente começou já exatamente, né? aí foi aqui, e depois Deus começou a abrir portas Amém. que até, né, Minas, São Paulo, agora Mato Grosso, e eu E até creio os confins da que terra. Pará, a gente foi no Pará também. Exatamente, Né? foram no Pará. E a gente vai também, ainda esse ano, e nós vamos para Angola, e eu creio assim Uau. que Amém. Deus está fazendo algo diferente e extraordinário. E é só o começo em nome de Jesus. Sim, Verdade. E o interessante, vamos lá. Você disse todo o seu histórico antes de se casar, que veio de uma família de pastores, Já nasci no Evangelho. já nasceu no Evangelho. Claro que você também conheceu essas dificuldades junto com os seus pais, dificuldade financeira, o desafio de pregar o Evangelho em alguns lugares, né, perseguição e tudo mais. Porém, o Ebert já veio de uma outra realidade. Né, Completamente. Ebert? Você não cresceu num lar cristão, Não. você conheceu Jesus na sua adolescência. Sim. E antes da gente começar aqui o podcast, você estava me contando algumas situações da sua vida que é um testemunho assim poderoso. Então eu queria que você compartilhasse com a gente também, antes de você conhecer Jesus, como era a sua vida. Eu considero que a minha vida é um milagre, porque da onde ele tirou de um histórico familiar que eu sempre penso, a Bíblia diz que quando aquele que é muito dado, que é muito perdoado, você ama mais. Então eu considero que Deus ele me tirou, da onde ele me tirou, da possibilidade de um futuro sem um futuro que agradável é muito grande, porque meu avô paterno, ele era um homem de bem, mas um homem que não tinha compromisso com Jesus. Era um homem macumbeiro, pai de santo, e que não foi uma referência como pai, como esposo. Era um homem, infelizmente, promíscuo que ele teve vários filhos até fora do matrimônio. Infelizmente, esse legado passou para o meu pai, que também era um homem promíscuo e que não tinha um compromisso com a família. Então, eu seria automaticamente uma terceira geração. Meu Deus. Mas aí, quando Jesus ele entrou na minha vida, que eu tinha 15 anos, isso quebrou essa maldição. E a experiência, né, da sua mãe quando estava grávida, né? Mas o que acontece? Em mim, eu decidi que esse legado
de Satanás sobre a minha família, ele parava ali. Amém. Então, eu tomei o exemplo do meu avô e do meu pai, do que não fazer, do que não ser. Não repetir os mesmos erros e ter um compromisso com a minha esposa e um compromisso com meus filhos. Amém. Mas quando eu tinha o que aconteceu antes de eu nascer, quando a minha mãe ela estava grávida de mim, ela disse que ela foi numa terreiro de macumba, e ela disse que ali os espíritos não se manifestaram. E eles disseram, olha, o problema é que não queremos que essa mulher mais venha aqui, falou com meu avô. Porque o que está sendo gerado no ventre dela está atrapalhando a manifestação dos orixás, dos demônios manifestarem. Então aí você percebe que o plano de Deus, como que Deus é maravilhoso, como que Deus ele vê o futuro, ele nos projeta para o futuro. Então eu creio que eu sou uma projeção Amém. para o futuro daquilo que Deus tem feito e sido nas nossas vidas. E eu creio que todos nós, se nós olharmos um pouquinho mais para os céus, olharmos mais para Jesus. Talvez tem pessoas que estão nos ouvindo hoje que não estão na igreja, ou que não criaram um compromisso, não olharam para a cruz de Jesus para saber que Deus, a todas as pessoas, ele tem uma projeção para um futuro com o Senhor, um futuro de vida aqui na terra, mas que transformará em algo muito melhor quando nós estivermos com Jesus nos céus. E você falou uma coisa tão importante, você disse, vai parar em mim. Todo esse legado, né? Você teve uma herança, um legado tão abençoado, e se você achasse que isso poderia, por exemplo, não tem mais como mudar. Realmente, essa foi a vida do meu avô, foi a vida do meu pai, e acredito que vai ser a minha vida também. Exatamente. Mas depois que você conheceu Jesus, você determinou, isso vai acabar aqui em mim. Eu vou ser um reflexo diferente, eu vou ser um homem diferente para os meus filhos. E isso faz toda a diferença. Faz Mesmo toda a pessoas que diferença. nasceram até em lares abençoados, mas que hoje não tomam nenhuma postura de vida. Exatamente. Né? Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver o que a vida vai... Outras pessoas que nasceram talvez até num contexto parecido que o seu, Herbert, olha e fala assim, para mim não tem mais jeito. E talvez em algum momento de você ver uma situação do seu pai com a sua mãe dentro de casa, você olhar e de repente pensar assim, quando criança, isso é casamento? Será que isso é uma aqui... da coisa que me surpreende muito, né? Que às vezes eu falava com ele, que na verdade ele não teve uma figura paterna como eu sei que você teve, né? Eu tive de um pai presente, um pai que te ensinou os caminhos de Deus, um pai cuidador, né? Exato. Talvez tem pessoas que não têm um pai que é cristão ou religioso, mas que cuida. Isso. E ele não teve isso, que eles se separaram, né? Quando você tinha 6 anos de idade. E aí eu dizia para ele, ele é um pai extraordinário. Amém. Um pai extraordinário que ele aprendeu do Pai Celestial como ser um pai verdadeiro. Ele não teve uma figura paterna terrena, mas teve essa figura do Pai Celestial, né? E também dos pais espirituais, né? Que Deus coloca na nossa vida, né? Do meu pai, que foi o pastor, né? E ele é um pai extraordinário e um esposo exemplar. Com todo esse histórico de um avô... que não tinha compromisso com Deus, né, que era um pai de santo, e de um pai também que não cuidava da mãe, que era um pai que traía, e ele um esposo extraordinário. É um testemunho de que existe esperança, Claro. né? Para o casamento, quando nós colocamos o nosso casamento nas mãos do Senhor, existe esperança. Né? E é uma coisa, você falou um negócio que eu queria comentar aqui. Você disse, meu pai se tornou o pastor dele, né? E a igreja, gente, ela é tão fantástica que, além do Senhor colocar a gente, filiar a gente a um lugar para a gente congregar, que a igreja somos nós, mas filiar a gente numa comunidade de fé, numa igreja, ou que você entende, numa placa de igreja, tal, tem um nome ali, mas você está filiado àquele lugar. A igreja, ela proporciona para a gente até um casamento. Isso. Porque vocês se conheceram lá.
Na igreja. Eu desconfio que ele ficou na igreja primeiro por causa de mim, Com certeza. depois de Jesus. Ah, ele queria. Brincadeira. Ele aqui, gente, como que eu posso comer essa menina? Desse jeitinho dele aí, viu, Lídia? A história é interessante, né? Depois ele vai falar da parte dele, não da Ah. minha, né? Que a mãe dele, por ela ter se separado, né, do pai dele, quando ele tinha 6 anos de idade, então eles eram 4 crianças, né? E eu era o mais velho. E ele, Tinha 3 você irmãos não mais vai novos. notar assim pelo sotaque, mas ele é mineirinho, criado na fazenda, Do interior, Na- lá do do fundo interiorzinho. Tô insistindo que eu tenho sotaque. Eu não tenho sotaque. mesmo. Ele tá encurralado Sotaque mesmo. americano. E ele foi criado Então, o que a mãe dele fez? Olha os planos, os projetos de Deus. Começou lá na gravidez dela, quando ela foi ao centro de Macumba. E os demônios, os espíritos não podiam se manifestar por causa do que estava sendo gerado no ventre. É muito forte, né? Muito forte. Isso é extraordinário, já mostra o plano de Deus. Então, quando ela se separou do marido, né, ele tinha 6, e ela deixou os 4 filhos que tinha ele, tem 2 irmãs, depois um irmão mais novo. Ela deixou os 4 com o pai dela, que era na fazenda, onde ele foi criado, e ela foi para a nossa cidade, né, que é uma cidade pequena, mas é de médio porte, né, Governador Valadares. E ali naquela cidade que ela conheceu a Casa Sim. da Bênção e se converteu ao Senhor. Foi. Ela se converteu ali. Então, ela passava momentos de dificuldade financeira, Sim. né? E ela era costureira. Então, ela aceitou Jesus, começou a frequentar a igreja e ela começou a ser abençoada, né? Foi transformada, se batizou e ela conseguiu comprar uma casa, né? Ela, uma mulher sozinha, Deus. conseguiu comprar uma casa, né? Construiu Sim. uma casinha. E aí, quando ela tinha essa casa, que ela trouxe os filhos de volta para morar com ela. Depois de 6 anos. Depois de 6 anos. Mas aí ela saiu de uma mulher que era separada, sem esperança, conheceu Jesus na Sim. Casa da Bênção, e aí já tinha a sua própria casa e podia trazer os filhos de volta junto A dela. mudança a transformação na minha vida pessoal começou através dela. Porque a obra que Deus começou a fazer na vida dela, quando ela nos buscou da fazenda, onde estava meu avô, de volta para estarmos com ela em Valadares, ela começou a nos levar à igreja, porque ela já tinha tido um encontro com o Senhor. Mas a primeira vez, não, que eu quero chegar no ponto que ele me conheceu. Aham. Tá bom. Fala, meu bem. Estou interessada nessa parte. Eu quero saber. Eu tô tentando desviar desse daí. Ele está tentando não dar o braço a torcer, né, Dayana? Exatamente. Então, aí ela já estava na igreja, já estava batizada, e como ela era costureira, muito boa costureira, ela costurava para minha mãe e para a gente. E aí, às vezes, e como eu trabalhava já no escritório da igreja ali e tudo, então aí uma vez ele ainda não estava na igreja. Não. Ele não estava. Não. Aí ele foi receber o pagamento de uma costura que ela tinha feito para minha mãe. Aham. E aí ele foi lá receber das minhas mãos. Minha mãe falou assim, olha, vai passar ali o filho da dona Geralda, vai receber, eu tenho que pagar eu devo esse dinheiro para ela, você entrega esse dinheiro para ele. Aí você encontrou aquele homem. Aí encontrei a De menina. regata, musculoso. Exatamente. de regata? Tava de regata. Musculoso ou não? Não. Só a capa da gaita. Era Cabelo magrinho. tudo em pé assim, Eber. Você não tinha nem expectativa, né, Não, o Eber? cabelo até bonitinho. Tava bonitinho? Tava. Lembra? O Abner deve lembrar daquele corte de bico de pato que os jogadores faziam, né? Nos anos... Isso aí era anos 90. Não, vocês são Você novos. lembra, meu bem? Não, Ah, não, era mãe assim, 90. deu Você fez também, Abner? E aí ele foi... E foi assim que ele... Aí... Já no próximo culto, já foi no culto. Que isso? Naquela semana ele foi no culto. Olha o mistério. Foi. Uhum. Que negócio Olha, poderoso, mistério. hein? E aí, depois, ele conta a história dele. Ele foi muito rápido. Ele foi no culto, no próximo ele já se batizou. Conta como que é a sua história aí. Sim, fui no culto, rapidinho já batizei. Pouco tempo já estava me separando como obreiro. Tudo isso com 15 anos. Olha. Eu fui Qual separado. mês você se batizou, Fui né? separado obreiro, acho que eu não tinha nem 16 anos.
Foi muito Era um rápido, né? jovenzinho, Uhum. Era muita convicção que se tinha também, né? Uhum. Porque até então eu não tinha tido um encontro com Jesus, Uhum. né? Mas é como é maravilhoso que Deus, quando Ele tem algo em nossas vidas, Ele nos preserva. Porque, graças a Deus, eu não experimentei o mundo nem essas coisas Amém. do mundo. Uhum. Amém. Porque Deus ele tinha um plano e Ele me preservou, ainda que eu não tivesse tido encontro com Ele ainda. Então, eu creio totalmente sobre como Deus ele nos projeta para o futuro. O único problema é que às vezes a gente olha tanto na aparência, na circunstância e no mundo natural que a gente esquece que tem um Deus espiritual que comanda e administra todas as Meu coisas, Deus. entende? Isso é Então eu sério creio que tudo demais. começou lá antes de eu ser gerado, mas se você não tem uma resposta, Para Deus, Deus ele não pode te projetar se você não tiver uma Exato. resposta. Então, quando ele te chama, quando ele te chama, quando ele fala é agora, é o momento de você ter uma resposta. E hoje eu vejo muitas pessoas que, infelizmente, Deus tem um futuro para ele, promissor, porque a Bíblia fala que o desejo de Deus é que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos, que todos tenham um encontro com ele, tenham uma vida com ele. Mas o que nós precisamos é responder, É. né? Tanto em todas as áreas, tanto na nossa área espiritual, na salvação, como também na nossa área financeira, Uhum. na nossa área Matrimonial. matrimonial. Então, tudo nós precisamos ter a resposta, porque o nosso Deus é um Deus bom e é um Deus que tem coisas boas e sonhos bons para nós. E falando dessa parte matrimonial, porque vocês se casaram muito jovens, Sim. vocês conseguem se lembrar, assim, quais foram os maiores desafios de vocês, ou um desafio? A gente atende muitos casais, né? Como pastores, a Uhum. gente senta, Uhum. aconselha. Alguns enfrentam o desafio da convivência. Nossa, eu não sabia que era desse jeito. Ele se revelou agora que a gente casou. Ela se revelou agora que a gente casou. O desafio, talvez, para outros é a parte financeira, Uhum. Uhum. que começa a embolar tudo, eles não conseguem, né, administrar de uma maneira saudável. O outro desafio é que eu me casei, mas eu ainda acho que eu sou solteira. Então, cada casal enfrenta algum tipo de desafio. Uhum. Quando vocês se casaram, vocês eram muito jovens. Vocês lembram de alguns desafios que vocês enfrentaram? Na minha parte, eu creio que mais foi desafio financeiro, entendeu? A gente sempre foi muito unido desde o nosso namoro, quando nós começamos a namorar. A gente tinha A convicção, gente tinha né? convicção Que queríamos casar. e a gente se dedicava muito ao outro, né? Sempre. As pessoas sempre falavam que a gente sempre queria estar junto, fazia tudo junto e sonharmos tudo junto. Desde o princípio, eu aprendi um princípio, né? No nosso matrimônio no início, eu aprendi que quando namoro, você está namorando, você está sempre olhando um para o outro, né? Namoro, eu sempre consigo dizer que é um olhando um para o outro, fixado no outro, né, Abner? É isso aí. Você é fixado no outro. Mas quando você entra no matrimônio, você continua olhando um para o outro, mas os dois têm que olhar na mesma direção. Uhum. Quando você olha um para o outro, mas sempre esquecer que tem um futuro, tem um caminho a caminhar, tem uma jornada a percorrer. Então, nessa jornada, você tem que estar com os olhos no mesmo alvo. Então, às vezes, eu vejo muitos casais separando, entrando se machucando um ao outro, Exato. porque estão olhando em direções Querem diferentes. coisas opostas. Querem coisas opostas. Uhum. Então, e assim, o que eu aprendi foi isso. Olha, eu continuei olhando para ela até hoje, olho para ela e me encanto, Ah. mas sempre chamando a atenção dela que nós temos uma jornada. É. Nós temos um caminho, né? E que nós precisamos manter o nosso foco neste caminho. Porque o momento sequer que um olha para outra direção, aí é onde gera os conflitos, aí é onde gera as feridas, porque na verdade um está olhando para um lado e o outro para o outro. Isso é interessante demais. Hoje você já tem quantos anos de casado? Esse ano nós vamos fazer, em junho, 31 anos de casados. 31 anos. Você falando sobre as dificuldades, nós sempre fomos muito unidos. Eu acho que Deus tinha um plano assim extraordinário para a gente, porque a gente sempre foi muito unido, né? Nunca terminamos, nunca. A gente tinha uma convicção que a gente queria casar e tinha um propósito.
temos até um testemunho de que era tudo muito difícil. Então, eu acho que a maior dificuldade no início foi mesmo a financeira, né? Sim. Foi mesmo a financeira. Mas o interessante era que a gente ficava pensando, nós precisamos ter algo para casar e tudo, e nada acontecia. Quando a gente decidiu, marcamos a data, falando, a gente não pode esperar, porque foram 2 anos e 8 meses, né, de namoro, para começar a namorar e depois casar. Quando a gente decidiu, Deus abriu as portas extraordinariamente. Nós não fomos aquele tipo de noivos que ganhou tudo, ganhou geladeira. Não. Nós não ganhamos coisas básicas, tipo de enxoval, panela, uma coxa. A gente não ganhou geladeira, que geralmente a pessoa ganha. Exato. Nós não ganhamos nada disso e mesmo assim nós conseguimos ter, com toda dificuldade, construir juntos, a gente né? conseguiu construir juntos. Isso, então eu acho que a dificuldade é essa. E depois eu acho que muita gente enfrenta, né, a sua adaptação dentro do casamento. Qual o seu papel? Né? Qual o seu papel? Qual que é o seu papel de esposa cristã? Porque as personalidades, né? Eu tenho uma personalidade muito fofa, né? Sim, maravilhosa. Bem mais extrovertida, uma personalidade forte, né? Que eu creio que Deus usa muito bem em muitas áreas. Deus pode usar uma pessoa que tem uma personalidade forte, que é extrovertida, que fala, que faz amizades. Isso Deus usa de maneira extraordinária. Mas dentro do casamento, aí você tem que saber o seu papel. Quem é você nesse casamento? Que você casa com uma pessoa que é mais introvertida, é mais calmo, né? Mais não é de expressar tanto sentimento, né? Porque eu não guardo sentimentos. Você fica sabendo quais são os meus sentimentos, se eu estou alegre, se eu estou triste, não é? E ele não, ele é uma pessoa introvertida, é uma pessoa calada, ele não fala, né? Entendeu? Não preciso falar. Só olhar aí, ó. Só olhar. 31 anos já dá para... Não, hoje em dia mas hoje, depois de 31 anos, ele não precisa nem falar, ele só olha e eu também. Ele praticamente já sabe. Agora, imagina isso no começo do casamento, no começo, né, com pouco você tempo de casada. Você que gosta de falar, de expressar seus sentimentos, encontra um homem que, meu Deus, mas eu até sabia que era assim antes, mas... No casamento parece que tudo se transforma. E aí você olha e fala, não acredito, eu queria que ele conversasse, eu queria que ele... E ele realmente é desse jeito, ele mais tranquilo, desse jeito, o oposto daquilo que você é. E aí tem também os seus desafios dessa convivência, exatamente. Né? Mais que se davam super eu bem. tive que aprender a não... como que eu vou dizer? Despejar tudo sobre ele, dos meus sentimentos e tudo, né? Tem coisas que ele não vai resolver, que eu tenho que resolver comigo mesma e com Deus. E ele teve que aprender também a ser mais, colocar mais para fora, para que eu pudesse entender o que está acontecendo no coração dele, na mente dele. Então, essa é uma das coisas que Deus foi nos moldando, né? Porque... Como que uma pessoa, eu acho que muitas mulheres, elas enfrentam isso. Como que você, como uma mulher extrovertida, uma mulher de personalidade forte, você vai alinhar aquele de ser uma mulher submissa, uma mulher auxiliadora. Não é que se você quer, você tem em você, porque isso Deus é quem dá. Você tem... um espírito de liderança, uma voz ativa, né? Até mesmo ministerialmente, mas... você tem um esposo que Deus quer que você esteja ali ao lado dele, sendo auxiliadora, entendeu? Então, e você, muito pelo contrário, ao invés de despejar sobre ele, você tem que fazê-lo crescer e ele ter a voz ativa que ele precisa ter também no casamento, né? A sua voz não ser a única voz, né? Ou a voz mais... de autoridade, Sim. né? Tem que ser igual. Então, eu acho que para mim foi um dos desafios, foi esse, de nós alinharmos a nossa personalidade, né? Alinharmos e seguirmos, como ele disse, com um alvo, um objetivo que Deus tinha para nós. E graças a Deus para nós conseguimos isso. Relacionamento é dois, sim, onde vocês têm um encontro. Eu considero o seguinte, o que é o encontro? O encontro é quando duas pessoas caminham numa direção um do outro. Por exemplo, você está num ponto A, eu estou no ponto B. Então, se
Para mim, um relacionamento não é o que você está no ponto B, você vai até o ponto A. Mas o ponto A e o ponto B, eles caminham a um Juntos. ponto C. É. Entende? Um ponto comum, né? O C eu diria porque é um ponto que você, por exemplo, se eu saio do ponto A e vou ao ponto B onde ela está, o que acontece? Eu estou abrindo mão de quem eu sou, Se anulando. estou me anulando para encontrar, para ser ela. E ela da mesma coisa. É. Então, quando eu digo que você é um encontro, um relacionamento é um encontro onde você sai de um ponto A e B e transforma num ponto C, porque aí você está abrindo mão, eu estou abrindo mão de quem eu sou, ela está abrindo mão um pouco e nós dois estamos caminhando para sermos um. É interessante isso que você falou, porque assim, tem pessoas que falam, eu me anulei Uhum. por causa de fulano. É. E às vezes nós vamos ter que abrir mão mesmo de algumas Claro. coisas, mas Uhum, isso é na uhum. vida de solteiro, Uhum. Uhum. é em todas as estações da nossa vida. Na vida de casado, pode ser que se exija um pouco mais disso. Uhum. Em Claro. algum momento eu tenho que abrir mão de alguma coisa para que o outro possa fluir um pouco mais e o outro também para mim. Uhum. Só que eu acho que é isso que você falou, um ponto interessante. Eu não preciso anular a minha É personalidade isso. enquanto nós estivermos indo para a Para mesma a mesma direção. direção. Se Uhum. estivermos caminhando ali, né? Uhum. Você não precisa deixar de ser quem você é. Eu acho que o casamento, ele não pode piorar a gente, ele tem que melhorar a gente. Exatamente. Ele tem que evidenciar os pontos mais fortes que a gente tem. Exatamente. Sabe? E tem pessoas que falam, mas depois que eu me casei, eu nem me reconheço mais. É. Então, cada um estava em uma direção Tava diferente. Ou então, o que acontece? Ou então, somente um do casal, ele abriu mão de tudo, se anulou para se acomodar ao que o outro é. Uhum. É, Então, o que que acontece? Um se sente completo e o outro se sente anulado. Mas quando a pessoa se anula também, aí o Exato. que acontece? Não é a pessoa que você casou. Exatamente. Porque você imagina, você casou com alguém e aquela pessoa, tudo aquilo que te encantou naquela pessoa, não é? Uhum. Que te Sim. conquistou. E aí no casamento você se anula completamente ao invés de você crescer junto, Não né? cresce, Ser moldado, ser podado, mas você se anular totalmente, então você deixa de ser aquela pessoa que encantou a Exatamente. outra. Então aí entram os conflitos, porque muita gente fala, olha, eu não te reconheço mais, você não é a mesma pessoa. exato. E talvez a pessoa está ali tentando agradar, se anulando, sendo que o que ela poderia fazer é crescer. E crescer. todos aqueles que se anulam, eu não conheço nenhuma pessoa que se anula e seja feliz. Uhum. Porque todos aqueles que se anulam, eles se frustram. Chega-se a um certo ponto, porque ninguém é Jesus para nós. Uhum. Ainda que seja o amor da nossa vida, mas não é Jesus. Não é perfeito. Por mais que você se entregue, por mais que você se dedique, por mais que você seja uma pessoa que quer completar a outra, mas ninguém. Nós vamos ter alguma ponta da nossa vida, a gente vai ter falha, a gente vai decepcionar, porque a gente decepciona uns outros. Uhum. E no matrimônio não é diferente. No matrimônio não é diferente. Você vai encontrar decepções, você vai encontrar frustrações. Mas quando você se encontra, quando um casal se encontra num ponto comum, fica muito mais fácil, porque você não está abrindo mão de quem você é. Você está sendo adicionado, você está crescendo. Gente, Talvez seja isso que nos fez ser o que nós somos hoje, entendeu? Sim. E eu sempre digo para ele também, existem as estações do casamento, né? Uhum. Aquela menina de 23 anos, né? Que casou com ele, né? Hoje, eu não sou as fases da vida. Eu era aquela menina, eu casei com ele. Daqui a 3 anos eu fui mãe. Mais 3 anos eu fui mãe novamente. Uhum. Os filhos, entrou a fase de dedicar totalmente ali aquelas crianças. Daqui a pouco tempo de escola, daqui a pouco tempo de Sim. adolescência. Hoje, sou muito novinha, eu sei, mas eu Claro, tenho. menina. Aí nossos filhos já foram pra faculdade, já saíram de casa, já casaram, ela voltou aos 23, né, meu? Rejuvenesceu. Então, Os ciclos hoje, vão e hoje, voltam. hoje nós estamos numa fase de estarmos sozinhos novamente, né? Os filhos estão adultos, uma filha casada, o filho
está se preparando para casar, em nome de Jesus. É. E então assim, são fases que nós vamos vivendo, e se você tem a direção do Espírito Santo e essa vontade de crescer e ainda ter sonhos, ter alvos, ter projetos, você passa por fases diferentes. Se você não souber lidar com isso, com as suas próprias fases, né? Uhum. Que existem muitas coisas, muitas mulheres até têm vergonha de falar, por exemplo, fase de menopausa, várias fases em que precisa ser falado. Uma coisa que nós sempre fazemos, nós somos muito sinceros, né, um com Sim. o outro, nós conversamos muito, conversamos muito, né, e eu, principalmente, eu falo, olha, é isso, eu estou sentindo isso, isso e isso. A maneira que você falou, eu me senti assim. Porque, às vezes, quando você fala uma coisa, a pessoa talvez ela interpreta ou ela sente, ela entende de maneira diferente. Então, a comunicação, saber comunicar, saber falar dos seus sentimentos, saber falar das suas necessidades, e ali depois, conversando, talvez você vai até ver que aquela sua necessidade, sua expectativa não estava certo. Verdade. Então, mas você conversando, você vai entender que a pessoa está fazendo o melhor, está te oferecendo o melhor. Ela poderia fazer melhor ou não, ou talvez a sua expectativa está tão alta que você vai se frustrar. Exato. Não é? Porque, por exemplo, ele não é um esposo vamos dizer assim, jogar pétalas em cima de uma cama e tal. Mas ele vai. Ele vai. A cara dele. Mas ele faz coisas assim extraordinárias. Por exemplo, eu vou deitar todos os dias, tem um chazinho ali do lado da minha cama, porque eu gosto do chazinho. E aí você vai depreciar seu marido porque ele não joga pétalas na cama como você idealizou. Então. Por isso ele é um péssimo marido. Nossa, gente, olha. E aí acabou com os meus sonhos. Deixa de ver detalhes extraordinários que ele faz para você, entendeu? Que faz no dia a dia. Então, a mulher que ela é direcionada pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai te mostrando, olha, minha filha, a sua expectativa é essa. Mas o homem de Deus que eu dei para você é esse, ele está fazendo algo muito melhor do que algo que é de uma vida, por exemplo, de mídia, do que as pessoas colocam. Então, tem algo muito mais valoroso, extraordinário dentro do seu lar, né? Por exemplo, quando a Bíblia fala sobre a mulher, né, e a dracma perdida, o valor perdido dentro de casa, que ela teria que procurar. Eu creio que nós, principalmente as mulheres, né, que conhecem a Jesus, ela tem que começar a procurar que existem valores dentro da sua própria casa que ela precisa encontrar, né? Sair talvez de uma expectativa de um mundo digital, de mídia, de rede social, que não é real, mas que vê ali que ela tem um esposo, um homem de Deus. Existem valores dentro da sua casa com seu esposo, com seus filhos, que podem trazer uma alegria extraordinária para você. E talvez um dos maiores erros, principalmente hoje por causa desse mundo digital, é que eu projeto meu casamento baseado naquilo que eu vi da internet, que é uma mentira, que é Eu posso realmente, eu sei que vocês podem também falar por si, que graças a Deus a realidade que a gente vive é muito melhor do que a expectativa que eu criei. Exatamente. E eu tô falando com o combo completo, defeitos, entendeu? Aquilo que eu sonhei, que eu não vivi, mas eu falo, hoje eu olho e eu creio que o Abner também pensa assim, a realidade que a gente vive hoje, de casamento, de família, é muito melhor do que a expectativa que eu criei. E aí você tocou num ponto, Lídia, que eu acho que é assim, fantástico. Vocês continuam se reconhecendo mesmo depois que os filhos saíram de casa. Sim. Porque tem casais, Herbert, que não são mais nada. São dois amigos... Dois estranhos. Dois estranhos, não é nem amigo. Dois estranhos dentro de casa. Os filhos casaram, já passaram por todas as estações, assim, vamos dizer, né? E, de repente, estão lá os dois. Um silêncio mortal dentro de casa. Ninguém sabe mais... Parece que também não tem mais vontade de fazer nada um para o outro. Mas isso foi muito intencional, vamos dizer, vou dizer assim. Por quê? Para nós. Para nós. Nós plantamos isso. Vocês fizeram Nós isso, plantamos. né? Porque a gente... por quê? Nós vivemos ali nos Estados Unidos, eu acho que, não sei, né, as estatísticas, mas o Brasil, eu creio que ele está nas mesmas estatísticas. Nos Estados Unidos, 50% dos casamentos terminam em divórcio.
50% dos casamentos terminam em divórcio, não é a estatística. E dentro da igreja é a mesma, não tem diferença. De um casamento secular para um casamento cristão, 50% dos casamentos dentro da igreja terminam em divórcio de fora também. Tem a mesma estatística. Imagina, você tem a mesma estatística do mundo. Meu Deus. É muito sério. É muito sério. Então, a gente estava vivendo ali, né, nos Estados Unidos, e aí a gente começou a observar, e Deus, ele nos deu esse entendimento. E a gente começou a observar que que a maioria dos casamentos lá se acabam, porque o americano é o seguinte, ele se programa para quando o filho estiver saindo para a faculdade, 18 anos, então já saiu de casa permanentemente. Eles E não aí voltam. eles não Geralmente voltam não para voltam. casa, Não é 18 igual, anos, não é igual aqui, né? Não, aqui você fica faz um 30 puxadinho, anos, e fica ali. E às vezes o pai e a mãe que Seguram. Lá não é diferente, Eu falava né? com meus filhos, não, eu vou fazer, aqui nós vamos ver igual no Brasil, eu vou construir aqui e você vai ficar. Eles, não, a gente está morando nos Estados Você vai Unidos. sair de casa só quando casar. Mas a minha filha, assim, o meu filho, ele tem a história, né, de Aham. faculdade, tudo, exército, mas então aí nós começamos a observar isso. E aí a gente começou a notar que você deve estar nessa fase agora, né, quando os filhos entram na pré-adolescência, na adolescência, eles começam já a não querer tanto a companhia do pai, da Meu mãe, Deus. isso é natural, né? É natural, ele está se formando, ele está se preparando para ser um adulto independente. Porque tem pessoas que ficam arrasadas, meu filho já não me ama. É natural, é projeto de Deus. Ele começa a ter amizades, ele começa a se descobrir quem ele é na sociedade, no mundo, isso é natural. Então, nós notamos isso, que aí estava na pré-adolescência, e eles já não queriam sair com a gente tanto, viajar, então era muito obrigado. Então, aí nós olhamos um para o outro e falamos assim, olha, nós precisamos não nos perder dentro desse casamento, dessa dinâmica de ser pai. Nós precisamos dedicar um ao outro, ter o nosso tempo também. Por quê? Porque quando nossos filhos não estiverem mais em casa, eu não olhar para você e falar, quem é você? Você é um Exato. estranho, né? Então, aí nós Ter paz começamos... em todos os lugares, menos Aham, dentro de casa. exatamente, Meu para Deus. a casa continuar sendo aquele lugar que você, depois do trabalho, cansado, você fala assim, eu estou voltando para minha casa, né? Eu quero estar ali em paz, eu quero estar com a minha esposa, meu esposo. E aí nós plantamos isso, aí nós fizemos um plano de uma vez por semana ter um encontro. A gente já passou por dificuldades financeiras que a pessoa pensa, porque é fácil. Não, a gente, às vezes, o nosso encontro era sair de mão dada na vizinhança mesmo, e lá tem muito lagos, né? Você sabe, a gente saía andando, né? Conversando, Meu ou Deus. poderia ser tomar um sorvete, ou quando tinha condições, sair para um jantar. Uma vez por semana, ter esse sem os filhos. E depois a gente, quando Deus foi nos abençoando, a gente tinha propósito de, uma vez por ano, ter o nosso tempo de esposo e esposa sair. Viajávamos, a gente viajava uma vez férias com toda a família e uma vez só nós Só dois. nós dois. Então, nós tínhamos 2 férias no ano. Mas não é férias igual do Brasil, É. né? Aquilo é dias, é um fim de É semana uma semana no máximo. A gente viajava só os dois e deixava as crianças com... com a minha irmã. E uma vez por ano pegava toda a família e viajava. Eu acho que o ponto é você querer que isso dê certo. Uhum, Porque precisa ter esforço, uhum, né? Você Uhum. precisa se esforçar. Porque, assim, talvez o pessoal fala, mas viajar é tudo de bom. Mas até para você viajar, você precisa Não, se programar, você precisa fazer tudo com antecedência, não é no susto. Beleza, isso quando vocês podiam viajar. quando Mas não quando vocês podia. não podiam, vocês também se esforçavam de outra maneira. Aham, Eu acho que talvez o que falta hoje em alguns casais é essa disposição. Então, por exemplo, vamos lá, eu e o Abner, às vezes eu quero que essa disposição venha só dele, uhum, porque ele tem que ter, ele tem que me levar, ele tem que programar, ele tem que fazer, ele tem que se esforçar, mas eu não me esforço. Eu não uhum. vejo onde eu posso melhorar, o que que eu posso fazer? Eu quero viajar com ele no final do ano. Como que eu, esposa, posso fazer para que isso aconteça? Uhum. Né? Será que realmente é só ele economizar o dinheiro? Aham. Ou será que eu também preciso me adaptar à realidade que eu estou no Exatamente. começo, né? Melhorar para que a gente possa até ter uma viagem mais confortável,
Então, são essas coisas. E não só viagem, mas o ponto é dedicar tempo de qualidade. Por quê? Às vezes, me desculpa, mas eu estou no restaurante, às vezes eu julgo as pessoas. Por quê? Eu sempre falo com ele, né? Aqui tem muito. Aí eu vejo um casal, ele chega num lugar, num restaurante para ter um encontro, e aí cada um está no seu celular, Exato. Ninguém conversando. Eu tenho notado muito isso. Aí tá assim, o esposo está aqui, ou a esposa, e a pessoa está olhando a vida de alguém na rede social, que está ali fazendo, meu esposo fez isso, então ele está ali olhando e ele não levanta o rosto para olhar para o esposo ou a esposa e como você está, né? E tal, quais nossos planos. E a vida dele acontecendo ali e ele está numa rede social e não está desfrutando de uma coisa simples que pode ser um sorvete, um tempo né? de qualidade. Mas que não, as crianças não estão ali, que você pode conversar, você pode alinhar coisas, alinhar pensamento, que é tempo de qualidade mesmo, que a pessoa não, talvez ele pense assim, o meu tempo de qualidade vai ser só uma férias, algumas. Não, mas você pode sair andando de mãos dadas e conversar. Ter um tempo sem um telefone para atrapalhar, sem um celular. E às vezes a pessoa tem essa oportunidade de sair e ele não olha um para o outro, não conversa. E aí o que acontece? Quando os filhos saem de casa, já não tem mais esse intermediário, né, no casamento. Aí as pessoas não se reconhecem mais. E aí que o casamento, né, acaba, ou quando, né, Satanás, ele sempre quer destruir as famílias, né, então a pessoa, aquilo que ele não está sendo preenchido com o esposo ou a esposa, ele encontra em outra pessoa e destrói o casamento. Eu vejo que muitos casamentos se destroem não pelo caso do físico, não tanto pelo físico, nem tanto pelo financeiro, mas pela desconexão. Porque eles se desconectam na jornada de um matrimônio. Eles se desconectam quando, por exemplo, interesses diferentes e muitas vezes você focaliza tanto nos filhos que você desfocaliza um ao outro. Eu sempre, nos meus filhos, eles sabem que eu tenho prioridades na minha vida. A minha primeira prioridade é Deus. Amém. E eu sempre falo, a minha segunda prioridade é minha esposa. Meus filhos vêm em terceiro lugar. Então, nós sempre falamos, olha, primeiro é Deus, que Ele é soberano. Ao segundo lugar, não vem meus filhos. Mesmo que Ele seja meu sangue, meus filhos, mas Ele não é minha prioridade acima da minha esposa. Mas, na verdade, quando você coloca o esposo ou a esposa como segunda prioridade, automaticamente você está formando algo para que seus filhos sejam bem cuidados, sejam abençoados, Exatamente. né? Eu acho que quem tem mais essa dificuldade, Herbert, é a mulher. A mulher tem essa dificuldade de separar isso, né? Então, se você for perguntar por causa da cultura que é projetada dentro de nós, a gente nasce nesse contexto, não, os filhos vem em primeiro lugar. E quando a gente encontra alguém, como você está falando isso, e eu já ouvi outros pastores falando isso, não, a minha esposa vem em segundo lugar. Primeiro Deus, depois minha esposa, depois os meus filhos. Tem pessoas que ficam horrorizadas. Ficam escandalizadas. Como assim? Como assim os seus filhos? Mas espera aí, os filhos, gente, naturalmente eles vão crescer. Formar uma família. É o curso natural da vida, como aconteceu com a gente. Nós vamos querer, o meu sonho, eu falo para vocês de verdade, eu quero concluir tudo com as minhas filhas, né? Elas chegarem à faculdade, fazerem a faculdade, estarem na presença de Deus, acima de tudo, amarem Jesus. Certeza. Esse é o maior projeto da minha vida. Mas eu falo assim, verem elas casarem bem. Exatamente. Isso, exatamente. E eu vou ter a saudade, eu tô falando de algo que eu não vivi, vocês já passaram por esse processo. Eu vou ter a saudade, mas aquela realização. Exatamente. Meus filhos casaram bem, eles amam a Jesus e Jesus está nesse casamento e eles vão construir uma família abençoada. Porque às vezes a gente erra muito porque pensa, não, meus filhos, a mãe, por exemplo, talvez seja mais difícil para uma mãe ter esse tipo de conceito, de determinação, porque a Bíblia fala que amor, ele não é uma escolha. Amor é uma escolha. Você ama, nós amamos a Deus porque nós escolhemos amar a Deus. Exato. Nós amamos o nosso esposo porque nós escolhemos amar. A minha esposa pergunta, por que você me ama? Essa é a minha pergunta, por que você me ama quando eu digo a resposta é muito simples. Eu digo, eu te amo porque eu escolhi te amar. Entendeu?
Aí nós temos essa capacidade de priorizar, priorizar as coisas. Deus nos deu essa capacidade da gente voluntariamente colocar cada coisa no seu lugar. Exato. Uhum. Vocês, falando disso que você tá, desse assunto que a gente está, vocês viram com certeza aquela situação que aconteceu no México de uma mãe que matou, da sogra que matou a nora? Não vi. Foi no México que aconteceu, eu não sei qual ali, né? Qual região, Uhum. qual cidade, mas a sogra matou a nora a tiros, deu 6 tiros, porque ela olhou e falou assim: Você tirou meu filho de mim. Ela, beleza, vamos entender, vamos conjecturar aqui que a nora era uma pessoa ruim, Sim, mas foi a escolha do filho. claro. Uhum. E aí a mãe se sentiu trocada pela nora. E eu acho que a mulher ela precisa sair desse lugar, porque senão nem o filho flui, ele não consegue romper fora de casa, e a mãe fica com aquele sentimento: me roubaram Uhum. o meu filho. Os filhos, eles não são posse, né? Não são são. posse, não pertencem a Não são. nós. Principalmente nós que conhecemos a Jesus, sabemos que eles não são posse, eles são. Exato. Eu penso assim que eles são um presente que Deus nos dá, um privilégio. Já pensou de você Para nós formar um formar para caráter, Deus, né? formar para Formar Deus, pro reino, não projetar, pra gente. né? Projetar para Deus, para o seria a reino palavra de certa. Deus. E é interessante que assim, quando você falou, o meu cônjuge, é muito fácil eu amar meus filhos. Saíram de mim. Uhum. Exatamente. Mas eu amar uma pessoa que eu escolhi. Não, é essa que eu quero viver a vida inteira. Isso é muito, muito forte. Porque quando você fala, eu escolho, eu preciso sustentar aquela decisão que eu tomei, né? Alguns casamentos, no meio do caminho, vão ser atingidos por uma traição, uma mudança na personalidade, sei lá, alguma coisa, sabe? Uma seta do inimigo. É assim, gente, Uma tentação. esse é um podcast cristão, então a gente não pode deixar de falar de Jesus aqui. Se eu não coloco Jesus no meu casamento, o meu casamento está fadado ao fracasso. Sim, com Claro, certeza. absolutamente. Com certeza. Beleza, pode ter até um casal que hoje não tem Jesus e eles vivem muito bem, mas você imagina, eles vivem muito bem sem andar nos princípios cristãos. Você imagina se esse casal, vivendo muito bem, andasse nos princípios cristãos, onde eles estariam? A plenitude do casamento que eles estariam vivendo. E como eles poderiam abençoar outras pessoas através desse casamento. Exato, né? Só que tem pessoas dentro da igreja, cristãs, que dizem que vivem essa vida de fé, mas o casamento é um fracasso. Porque ele não quer se doar, ela não quer ceder, é um mais teimoso que o outro, cada um quer viver o seu próprio sonho, e isso é muito difícil. Eu olho o casamento assim como algo, tem dois lados. É algo que pode dar muito errado, porque são personalidades, não só personalidades, mas existe atrás disso um outro tipo de família. Você foi criado em outro ambiente, você foi ensinado outros valores, você foi criado de uma maneira diferente, completamente diferente, não é? Sim. Sua mãe ou seu pai são completamente diferentes. Às vezes tem objetivos diferentes, tem personalidade diferente, tem vontades diferentes, assim. Então, mas ao mesmo tempo, quando você entra no casamento, pode ser uma coisa extraordinária. Vocês podem moldar e ter sonhos e ter objetivos que talvez, eu não sei, talvez o Herbert sempre fala sobre isso, né? Por exemplo, por ser filha de pastor, então eu vivi num ambiente completamente diferente dele. Então eu tinha experiências de vida completamente diferentes. E às vezes eu impulsionei ele, né, a fazer coisas que ele não faria por causa da minha experiência de vida. E ele também, pela experiência diferente, ele me levou a abrir os olhos para coisas, experiências que eu não teria como sendo uma pessoa que já nasceu no Evangelho, não é? Se você já nasceu na igreja, já nasceu cristão, e talvez você não tinha... você que também, igual eu, você sabe, né? Você cresceu ali dentro da igreja, então, às vezes, tem coisas que no mundo a gente
não entende ou nunca Exato. viu. E aí ele abriu meus olhos para coisas diferentes, até mesmo para compaixão com pessoas que veio de um ambiente totalmente diferente do meu, né? Que não teve a mesma experiência. Então, o casamento é isso, ele pode dar extremamente certo, que ele pode fazer você crescer. Ele pode você fazer completar a outra pessoa de uma maneira que você vai ir muito mais além do que você iria, a Bíblia fala sobre isso, do que você Sim. iria sozinho, Sim. né? E saber de todas as setas do inimigo contra a nossa vida. Porque se tem um alvo que o inimigo, ele quer acertar todos os dias, é a destruição da família. Claro. Ele quer destruir a família, Com sabe? certeza. Destruindo a família, ele destrói uma história, ele destrói um legado, destruindo um casamento. E tem pessoas que estão até dentro da igreja, já que a gente está falando assim, nesse contexto, que elas normalizam demais tudo. Elas não estão entendendo que o inimigo está cirandando, literalmente, em volta do casamento dela. Sim. Ah, mas pastor, eu acho que é normal, né? Eu acho que a gente chegou numa situação, eu acho que realmente a gente chegou num tempo da nossa vida e eles normalizam tudo. Eu acho que realmente aqui a gente vai chegar num ponto final. E a gente olha e fala, não, peraí, dá para lutar. É uma coisa que dá para reverter. Vocês precisam só ter um pouco mais de disposição, sabe? Então a gente precisa entender que tem Satanás, que ele tá ali por detrás. A Bíblia fala que ele anda rugindo como leão, procurando quem ele possa devorar, Verdade. procurando quem ele possa tragar. E aí a gente olha e fala, nossa, eu acho que é normal isso que eu tô vivendo no meu casamento, sabe? Eu tenho uma coisa que eu sempre tenho conversado com a Lídia a respeito disso. Satanás, ele nunca perde. Toda vez que ele se levanta contra nós, pessoalmente, contra o nosso matrimônio, ele nunca perde. Porque se ele não consegue nos Os destruir, objetivos. se ele não consegue nos destruir, ele pelo menos nos consegue fazer sofrer. Uau. Então, porque nós somos odiados por ele. A partir do momento onde você cria um compromisso com Jesus, você faz parte do reino. Então o Satanás, ele te odeia naturalmente. É do instinto dele odiar todos os filhos do reino. Então, por que ele continua insistindo em algo que ele nunca está tendo êxito? Por que ele continua insistindo em coisas que ele não está conseguindo cumprir o seu propósito? Simplesmente por isso. Porque se ele não consegue te derrubar, mas pelo menos ele está conseguindo te ferir. E no matrimônio é exatamente isso. Ele se levanta contra os casais com o intuito de destruir, de separar. Mas, olha, não existe coisa mais triste é você viver dentro de um matrimônio onde você vive uma vida frustrada e triste. Aonde nós temos que aprender é isso. Não precisamos chegar até um ponto de dizer, basta. Ele não vai conseguir me separar, destruir a minha família, porque eu estou convicto e determinado, porque eu estou na palavra de Deus. Mas a gente não podemos ser acomodados em permitir que ele continue nos fazendo sofrer ao longo da nossa vida. É isso que eu sempre falo com ele, olha, tudo bem, é por isso que quando a gente está num momento de crise, um momento de conflito, porque todo casal tem esse momento de conflito. Com certeza. Só você, o Abner, que não tem. Não. Todos têm esse momento de conflito, mas quando você tem esse pensamento de que se você não toma uma postura, o diabo, ele está ganhando. Porque ele não joga para perder. Ele está ganhando. De alguma forma, ele está ganhando. Se ele não ganha, destruindo o seu casamento, ele ganha, pelo te menos ele entristecer. ganha te fazendo viver um casamento triste. E como deve ser tão deprimente você estar dentro de um casamento e dizer assim, eu não vou me separar porque eu não posso ou qualquer coisa. Exatamente. Mas ele nunca descobriu a plenitude do casamento. O matrimônio, A da família. alegria, o vinho. Muito triste. O vinho que é a alegria, sabe? A gente senta, como eu falei pra vocês, com vários casais. E eu olho e eu falo assim, vocês estão impedindo da alegria chegar até vocês. Porque realmente Deus, ele não quer que vocês só vivam casados. Ele quer que vocês desfrutem da Sejam alegria que é o felizes, casamento. exatamente isso. Sabe? Porque casamento não é uma penitência. Não. Gente, isso é muito sério. Não, e o casamento é algo tão especial,
que o amor de Cristo pela igreja é comparado com o casamento. Imagine, não é Exato. qualquer coisa. Exato. Não E é qualquer realmente coisa. é comparado ao Aham. casamento, o amor de Cristo, né? É. Eu falo pro Ave, até essa semana, engraçado, a gente estava falando. Eu falei, amor, nós vamos fazer 16 anos, né, amor? Esse ano. De vez em quando me foge. Não é São- 17, não? beleza. Não estamos. Vamos chegar aos 30, vamos passar dos 30 e vocês também, né? De casados e tudo mais. Mas eu falei assim, amor, como que a gente. Isso é sério, hein, Keren? Como que a gente vai fazer 16 anos de casado e a gente ainda consegue sentir saudade um do outro? Uhum. Quando ele tá longe, me faz uma falta. Oh, meu Tem. Deus. Não, amor. É a mesma coisa. Pelo amor de Deus, porque senão parece que eu tô falando sozinha aqui, que só eu tô sentindo. Mas eu falo assim, são 16 anos, gente. Aham. São 31 anos. Uhum. E você ainda, Lídia, querer fazer as coisas junto com Uhum. ele, não porque é uma obrigação, não Não, porque e você é está uma mulher feliz. que não fez amigas e só tem ele. Não, é Uhum. porque você se sente completa ao lado dele. E estar ao lado dele te faz feliz. Isso é a plenitude do casamento. Você não quer viver isso sozinho, você quer compartilhar com o outro. E eu estava falando isso com ele esses dias, né? Falando assim, como Deus é maravilhoso, né? A gente vai fazer 31 anos de casado e você sentir, assim, aquela alegria, aquela expectativa, sabe? Assim, aquela Exato. coisa, né? Saudades. É. São coisas tão pequenas, né? Às vezes, eu tô com saudade do meu esposo, ou meu esposo vai chegar em casa a tal hora. Detalhes do dia a dia, né? Uma ligação ou algo assim. E são coisas que fazem a gente tão feliz que a gente estava falando sobre encontros e tudo, mas existem detalhes tão pequenos no dia a dia que te preenche, que te faz feliz, Exato. né? Que seus olhos brilham. Eu creio que esse é o plano de Deus para todo casal, que ele tem uma vida plena, uma vida... Porque com quem você vai casar, na realidade, é a mais importante decisão que você possa Meu Deus. fazer na sua vida. Não existe, porque com quem você vai casar é o seu futuro, é o pai dos seus filhos, a mãe dos seus filhos, né? É a sua vida financeira, onde você vai Essa semana chegar. aconteceu uma coisa interessante, até engraçada. Tava no trânsito e geralmente, eu não sei se você vai perceber, mas no trânsito ela é um pouquinho apreensiva quando no trânsito dirigindo, Olha, né? cuidado com as palavras. Eu percebi, é meio apreensiva. Aí eu tava Só dá uns dirigindo gritinhos. tava dirigindo na cidade de São Paulo. Eu tava dirigindo e ela foi e soltou. O que você falou comigo? Não, aí eu falei assim, pra cá, falei bem suave, eu não me reconheci. Aí eu falei assim, olha, eu tô tão orgulhosa de mim porque eu estou em São Paulo, no trânsito de São Paulo, e eu não gritei nenhuma vez no trânsito. Isso é uma Eu me vitória. senti assim, evoluída, mas sabe o que ele me surpreendeu? Ele falou assim, não, eu quero que você grita, porque... Acostumado. Volta ao que você era. Volta. Ele, não, porque eu já estou acostumado ao seu jeito. Então, Você volta- me ajuda aqui no trânsito Volta ao que gritando. era. Não quero uma esposa calma. Não, já tem eu, né? Já tem Luiz? eu. Basta eu. Então, por quê? Porque ele sabe Não. quem eu sou, porque eu fico ansiosa no trânsito. Aí eu fiquei assim, será que eu grito? Durou- Será que eu não grito? Durou um minuto. Aí eu gritei. Aí ele, ela voltou. A minha princesa. Moranguinho Delicada. voltou. O moranguinho voltou. Mas Doce, gente, casamento é bom demais. É bom. É igual você disse, tem os desafios. Meu amigo, tem dia que dá vontade de dar um mata-leão nele. Isso aí nunca deu, não. Deu. Daiane, Não, vontade? É. Só não vontade. aconteceu, mas a vontade Claro. pulsou aqui Eu dentro. nunca tive essa vontade. Aqui, Não. dele tá dormindo assim na cama e eu falo, olha, se eu fizesse assim, até daria, hein? Jamais ela pensou isso, pastor. Não é, Não, cara? jamais. Mas aí vem os momentos bons, que às vezes a gente dá risada de umas coisas que eu falo assim, gente, só podia ser com ele. Você né? Não olha assim e adianta. fala, gente, ele é o meu melhor amigo, é a pessoa que eu mais penso, é a pessoa que eu quero estar sempre. Isso é maravilhoso, é Agora, o plano de diante Deus. disso que a gente tá falando, vamos lá, eu vou jogar essa pro Ebert. Talvez tem casais que estão assistindo a gente que não tá vivendo essa plenitude que a gente tá vivendo. Tem jeito pra eles? Dá pra mudar? Eu creio que sim. Eu creio que tudo como
Como eu disse no início, Deus é um Deus de projeção. O que ele projetou para o matrimônio não é o que você está vivendo. Uhum. Não é o que você está vivendo. Então, Deus, é o Criador do universo, ele, ele é poderoso para fazer com que você se encontre. Uhum. Tudo é questão de princípio e prioridade. Quando tudo aquilo que você prioriza, você dedica. Tudo que você prioriza, você dedica. E se chegar um ponto onde você... É lógico que tem muitas situações que criaram feridas, traições, por exemplo, né? Traições ou até mesmo agressões físicas. Eu sei que tem muitos casais que chegaram a esse ponto extremo, né? Que eu creio que é algo muito difícil. Mas Jesus, ele deu o maior exemplo de perdão e amor. Porque Jesus, ele não foi somente traído, mas ele foi abandonado. Uhum. Ele foi julgado. Ele foi maltratado. Então, Jesus, ele teve todos os níveis de agressões, tanto físicas como emocionais, que qualquer ser humano pode ter. Então, ele é o nosso exemplo vivo, que há possibilidade. Amém. Uhum. Então, eu creio o seguinte, mas se um casal eles priorizar, primeiro priorize, põe em prioridade. Depois de priorizar, você começa a se encontrar novamente. Né? Sai da sua área, sai do seu ponto A, sai do seu ponto B e caminha na direção de um ponto C. Sim. Que quando você chegar no ponto C, aí vocês vão caminhar juntos, De um objetivo comum. um né? objetivo comum. E Não simplesmente olhando para o outro, somente olhando um para o outro, porque é um erro muito grande. Muitos casais, eles olham tanto um para o outro que eles esquecem que tem uma jornada a prosseguir. Uhum. É. Entende? Tem uma jornada a prosseguir. Continua olhando para o outro, mas sempre olhando na mesma direção. Se tivesse esse princípio, essas prioridade, determinação, eu creio que há esperança, sim. E fora que existe também, né, a igreja de Deus para ajudar. Amém. Né? Eu acho que a pessoa, quando ele vê que os dois não conseguem chegar nesse acordo de conseguir enxergar esse ponto C, qual que é o objetivo comum dele, a pessoa não pode ter vergonha de pedir ajuda. Claro. E a igreja, ela é muito forte nisso, né? De pessoas de oração, de pastores que são sábios, né? De mulheres de Deus que existem. A própria Bíblia fala isso, que as mulheres mais velhas, elas ajudam as mais jovens. Então, existem, porque quando você está num problema, numa situação, você pensa que é exclusivo seu, mas não é. A própria Bíblia fala que não existe nada novo no mundo. Não. Então, existem problemas, traições, conflitos, né, não entendimento, que antes de você, muitas pessoas já passaram e já superaram. E a igreja, ela é essencial para isso, porque ela existem pastores de Deus, conselheiros, existem mulheres de oração que vão orar com você, segurar sua mão, existem mulheres mais velhas que têm experiência. Então, o meu conselho é: não ande sozinho. Se você chega a um ponto que os dois não conseguem chegar a um acordo, né? Não conseguem chegar a um acordo, então procure ajuda. Procure ajuda espiritual, procure aconselhamento, procure pessoas que vai te ajudar a enxergar, talvez por causa dos feridos, do conflito, da raiva, né? De coisas que estão dentro do seu interior que você não consegue enxergar mais. Existem pessoas de Deus que, através do Espírito Santo, vai te ajudar a enxergar e olhar um para o outro e receber oração, porque Deus, ele ama a família. O casamento é um projeto de Deus. O casamento é um projeto de Deus e ele ama. E se você não consegue sozinho, Deus existe, ele pode usar pessoas cheias do Espírito Santo para poder te ajudar. Gente, eu faria aqui pelo menos mais 2 ou 3 episódios. Daria. Tem muito conteúdo, a gente poderia conversar sobre muita coisa. E vocês já até fizeram o que eu ia pedir para vocês. Um conselho, dar um conselho. Nisso aí que você falou, você já deu um conselho. Mas eu acho que a gente não pode perder a oportunidade. Vocês têm muito conteúdo. Acima do conteúdo bíblico que vocês têm, vocês também têm testemunho. Então, a palavra de vocês não é carregada só de letras, mas é de testemunho também. Então, isso é um peso muito grande. Eu queria que, assim, em 1 minuto,
Herbert e em 1 minuto, Lídia, você desse um conselho para os homens, sabe? Às vezes tem um homem que está querendo desistir do casamento, seja qual for a dificuldade financeira, porque agora não está mais tendo aquele, como é que fala? Os dois já não estão mais se entendendo e tudo mais, seja qual for a situação. O que que esse homem precisa fazer, sabe? E aí eu quero que depois que ele fala, você fale o que que essa mulher precisa fazer, porque às vezes ela já não, ela olha para ele e já não reconhece mais ele, ou passou por uma situação que foi traída, ou enfim, Uhum. sabe? Mas a gente sabe que não dá para desistir, porque Deus tem um plano, né? Então eu queria que vocês dessem uma palavra de esperança. E agora eu queria que vocês realmente olhassem para aquela câmera ali, né? Começar com o Herbert, e você desse uma palavra direcionada para esse homem agora, e depois a Lídia falasse direcionada para essa mulher. Um dos grandes problemas que eu vejo de muitos homens de Deus na igreja, a Lídia comentou sobre a respeito de muitos matrimônios se destruindo dentro da igreja, na mesma proporção que no mundo. Isso é muito triste. Mas o que eu vejo que um grande problema é que muitos esposos eles tentam serem luz dentro da sua casa. Ou seja, serem a solução para o seu lar. Na verdade, que os homens de Deus e aqueles que creem em Deus precisam entender que o seu propósito não é ser Deus, ser um Deus ou ser a luz, mas você levar a sua família à luz. Você ser um Jesus é a luz. Nós somos um reflexo dessa luz. Então, o que nós precisamos entender é levar a nossa família aos caminhos do Senhor. Porque Ele é a fonte de vida. Ele é a fonte de luz. Ele é a fonte de alegria. Por mais que eu tente trazer alegria para dentro da minha casa, mas a alegria que não tem como se explicar, entender, nós a encontramos em Jesus. Então, Jesus é aonde nós precisamos focalizar. Eu, como esposo, como pai, eu não tento ser a solução para minha família, mas fazê-lo olhar para Jesus, que é a resposta. Eu não sou a resposta para minha família, vou dizer assim. Eu não sou a resposta, mas Jesus, Ele é a resposta. Então, eu tento guiar a minha família nos caminhos de Jesus, para eles entenderem e caminhar com Jesus e assim poderem ser homens e mulheres de Deus. É isso que eu ensino sempre para meus filhos e também como dizer assim, guiar a minha família, liderar a minha família para que elas possam estar caminhando com o Senhor. Amém. Você, E Lídia. para as mulheres, aquilo que eu estava falando, né, que existe solução, existem pessoas que já passaram pelos mesmos problemas e existem pessoas que venceram estes mesmos problemas pelo poder que há no nome de Jesus. A família é um projeto de Deus e você procurar ajuda, orar, jejuar e procurar ajuda mesmo, procurar conselheiras, procurar pessoas e, principalmente, você reencontrar a alegria que o Senhor quer que você tenha dentro do seu lar. Amém. Porque existe um grande problema, que é o problema da comparação, o problema de insatisfação, em que você tira os olhos dos projetos que Deus tem para a sua vida. Quando você tira os olhos dos projetos de outras pessoas e coloca os olhos naquele projeto que Deus tem para o seu lar, para a sua família, então aí você passa a ser feliz dentro da sua vida, do seu casamento, e começa a enxergar de novo o seu esposo, os seus filhos, como aquele projeto que Deus tinha para você. E quando essa insatisfação sai através do Espírito Santo, do poder de Deus, então aí você vai passar novamente a ser feliz, entender o seu papel de esposo, o papel do seu marido, aquele projeto especial que Deus tem para você. É possível sim você ser feliz dentro do seu casamento. Não acredite na mentira de Satanás, que é isso mesmo, que não tem jeito, porque tem jeito sim. O projeto de Deus é que você seja feliz e seja feliz dentro do seu casamento, dentro do seu ministério, dentro da sua igreja.
é o projeto do Espírito Santo. Então, não deixe de lutar pelo seu casamento, pela sua família e aceite ajuda. Não tenha medo de pedir ajuda, de pedir conselho, de pedir oração. Não tenha vergonha também de compartilhar os seus problemas. E Deus, não há nada impossível para o nosso Deus. Amém. Não há nada impossível. É possível você ser feliz e ser abençoada dentro do seu casamento, eu creio. Eu creio nisso. Herbert, você ora por nós? Claro. Nos abençoa todas essas pessoas que estão agora. Eu tenho certeza que deve ter mulheres que estão em lágrimas agora, que ouviram tudo isso e vão começar a ter uma mudança de vida, assim Em como nome de homens Jesus. também Amém. que receberam essa palavra, vão ter uma postura diferente dentro do lar. Então, abençoa agora a nossa vida. Senhor Jesus, Tu és perfeito em tudo Jesus, aquilo ó que Pai, nós fazes. cremos, sim. Neste momento, Pai, tudo aquele que estão nos ouvindo, Em nome de Jesus. porventura se existe um matrimônio, uma família que está desmoronando, neste momento, que a Tua mão, que Teu amor, que a Tua doce presença possa se manifestar dentro desses lares. E aqueles que têm os seus matrimônios, Senhor, estáveis, dá a eles, Senhor, resistência, dá a eles, Senhor, força para continuar caminhando, sendo inabaláveis contra todas as tentativas e ações de Satanás contra a vida deles. Maravilhoso Jesus, nós te amamos. E porque nós te amamos, nós aprendemos a amar a nossa família. Porque eu te amo, eu aprendi a amar a minha esposa. Porque eu te amo, eu aprendi a amar os meus filhos. Senhor, porque o Senhor se entregou por mim, eu aprendi a me entregar pela minha família também. Então, que todos que nos estejam ouvindo nesta hora, entenda esse princípio de entrega, entenda esse princípio de amor, entenda esse princípio de até mesmo sacrifício, para que as famílias, que é o berço da humanidade, continua firme, continua sólida, continua até a sua volta, onde o Senhor resgatará a sua igreja e onde viveremos a eternidade. Eu abençoo cada família, abençoo cada pai, cada mãe, cada filho, cada filha que nos estão ouvindo nesta hora. Todos sejam ricamente abençoados pelo poder do nome santo de Jesus. Amém. 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 Vocês viram como que passou rápido? Acabou? Muito rápido. Acabou. Ah, que pena. Eu preciso liberar vocês. Foi quantas horas? 2 horas? Mas foi muito. Quase, hein? Foi Sério? muito rápido. Mas Foi eu 2 quero, horas? de verdade. Deu isso. Nossa, quando é bom, passa tão rápido que a gente nem sente. Mas eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui. Vocês não hesitaram quando eu agradeci, quando eu convidei vocês. Vocês falaram, não, nós vamos sim. E você vê como que Deus vai direcionando a conversa, aquilo que Ele quer falar, aquilo que então... Eu pensei que a gente ia falar da nossa vida na América Exatamente. E foi outra coisa. E nem tivemos tempo de falar Tem que sobre marcar isso. outro. Temos que marcar outro podcast. Parte 2. Parte 2. Vamos ter essa dobradinha aí. Lídia, minha amiga, muito obrigada. Vocês realmente são amigos mais chegados que irmãos. Sim. Obrigado. Sempre será uma alegria para nós receber vocês aqui. Celebramos cada vitória de vocês, cada conquista. Tudo que Deus está fazendo hoje na vida de vocês, a gente está aqui da arquibancada só. Deus, muito obrigada. Faça mais. Cumpra o teu propósito. E é isso que Ele vai fazer. Amém. Conte conosco sempre. Meu amigo, muito obrigada, Herbert. Deus te abençoe, viu? Amém. Obrigada, Lídia. Obrigado por nos ter aqui. Amém. É uma honra estar aqui. Uma alegria assim imensa. Um sonho, né? Meu Porque Deus. a gente sempre falou muito sobre isso. Um sonho, com E hoje se certeza, meu. cumpriu. Muito obrigada. Tá bom? Que Deus Tá abençoe bom. vocês. Amém. Gente, foi incrível. Incrível demais. Que Deus abençoe vocês. Obrigada por ficarem conosco até o final. Até o nosso próximo episódio do nosso podcast Entre Amigas. Aproveita, compartilhe esse link com alguém que você sabe que precisa ouvir essa palavra, tá bom? Deus abençoe vocês. Um beijo no coração. Até o nosso próximo episódio no nosso podcast Entre Amigas. Tchau, tchau.